Como você pode ser aprovado num concurso de juiz de direito sem ficar perdendo tempo estudando errado? Muitas pessoas acreditam que passar no concurso é uma fila, que basta você esperar o seu momento na fila que você vai conseguir ser aprovado. Basta ficar estudando, aguardando o seu momento. Contudo, isso pode ser uma grande armadilha. Deixa eu te contar uma história para você entender por que isso pode ser uma armadilha. Imagina o seguinte, no Brasil, nós temos a segunda maior população de praticantes de CrossFit do mundo. Mas, dos 40 concorrentes do Campeonato Mundial, apenas um é brasileiro. E olhe, ele nem é tão bom assim. E aí fica a pergunta, se o Brasil tem a segunda maior população de praticantes de CrossFit do mundo, como é que só tem um participante no Campeonato Mundial, nunca ganhou um título e ele não é tão bom assim? O que justifica isso? O que aconteceu com o Brasil e o CrossFit foi que o CrossFit ele viralizou. Houve um boom do CrossFit. De repente, começaram a surgir muitas academias e muitas pessoas começaram a praticar. No entanto, eles praticam há pouco tempo. Então não houve tempo suficiente para se desenvolverem, para os músculos se desenvolverem para que eles pudessem concorrer no Campeonato Mundial. Então, é verdade que o tempo é importante, que você precisa estudar um tempo para maturar, para aprender, ficar pronto para ser aprovado. Mas, se tempo fosse tudo, bastava você praticar que você passaria. Só que imagina o seguinte, se tempo fosse tudo, o taxista seria campeão mundial de Fórmula 1. O motorista de Uber seria campeão mundial de Fórmula 1. E por que eles não sequer concorrem no Campeonato Mundial de Fórmula 1? Porque não basta o tempo. É preciso praticar. Mas não é qualquer prática, porque o motorista de táxi, ele pratica. É preciso que essa prática seja uma prática intencional, uma prática deliberada. E o que é isso? É aquela prática em que você vai entrando em ação, estudando no caso do concurso, resolvendo provas, fazendo simulados, verificando sua aprendizagem, mas você olha constantemente para os seus pontos de melhora, seus defeitos, suas falhas, seus equívocos, e vai o tempo todo focando nesses pontos e melhorando. Identifica o defeito, foca nesse ponto, melhora. Identifica o defeito, foca nesse ponto e melhora. Isso é a prática intencional, e isso faz com que você consiga evoluir para chegar na sua aprovação. Se você faz isso, não tenho dúvida que aí aquela frase de que o concurso é uma fila, ela se torna verdadeira. Mas se você não faz isso, se você senta numa cadeira e começa a estudar, sem nem olhar para o que você está fazendo, aí cria um alerta, começa a ficar atento. A grande dificuldade é que esses pontos de melhora, esses pontos em que nós precisamos focar e dar atenção, a maioria são pontos cegos. São coisas que nós não enxergamos, que nós não conseguimos perceber. Por mais que a gente tenha atenção, por mais que a gente tenha cuidado, às vezes nós não vemos. E por quê? Porque nós não temos experiência no concurso público. Nós não fomos aprovados ainda. E enquanto você não é aprovado, você não consegue olhar para os seus erros e identificá-los. E aí imagine, eu sei que muitas pessoas estão estudando, mas estão estudando pelo método errado. Estão estudando pelo material equivocado, estão estudando sem equilibrar doutrina, jurisprudência e legislação. Muitas vezes estão estudando com ansiedade, sem olhar para a sua inteligência emocional, sem olhar para a sua concentração, sem olhar para a sua capacidade de aprender. Muitas vezes a pessoa estuda, acorda no dia seguinte, sequer lembra do que aprendeu, do que estudou no dia anterior. Muitas pessoas estudam muito tempo, sem conseguir memorizar os conteúdos. Outros começam a estudar e estudam pelo material errado, estudam pelo ponto errado, não dão prioridade para os assuntos que mais caem. E aí acabam tendo muito esforço, mas não conseguem aprender os assuntos necessários. Outras pessoas até estudam certo, aprendem, mas quando vão resolver as provas, não conseguem pegar aquele conhecimento que aprenderam e colocar na prova.
Outras pessoas têm bloqueios inconscientes, sabotadores, que estão o tempo todo ali sabotando, destruindo sua aprendizagem, mas eles não conseguem enxergar. Muitas vezes, a questão é de estado emocional. O estado emocional em que eu entro para estudar e o estado emocional em que eu vou resolver as provas. Outras é falta de segurança, de motivação, de confiança. Eu fico ansioso, eu fico nervoso, e aí a cada momento que eu fico nervoso e fico ansioso, tudo que eu aprendi vai embora. Outras vezes é ausência de sono, não consigo dormir direito, eu passo a noite pensando no concurso, com a mente acelerada, sem conseguir me concentrar, me sinto cobrado, me sinto cobrado por mim e por minha família. Não consigo me concentrar porque tem muita zoada, tem muitas coisas que perturbam minha atenção. Tem muitos elementos que vão destruindo sua capacidade de aprender e de chegar na aprovação no concurso público. E muitas vezes, esses pontos cegos fazem você rodar em círculos, sem sair do lugar e sem conseguir ser aprovado. Muitos candidatos, em razão desses pontos cegos, passam 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos estudando e muitas vezes sequer conseguem ser aprovados. Se é isso que está acontecendo com você, fica atento agora, porque eu, como professor do ICEGE, resolvi compartilhar com você uma aula em que eu falo os 7 passos para você ser aprovado no concurso público de juiz de direito. Mesmo que você não tenha controle sobre suas emoções e mesmo que não se ache muito inteligente. Porque nessa aula gratuita e online que eu estou compartilhando com você, eu vou falar exatamente de alguns pontos cegos que talvez você esteja cometendo e talvez estejam destruindo sua jornada de aprovação. Estejam impedindo você hoje de alcançar a sua aprovação no concurso de magistratura estadual. Se é isso, se você percebe que tem algum ponto cego, se você percebe que tem como evoluir e quer evoluir, se você está realmente comprometido com sua aprovação, clique aqui embaixo e assista a aula agora. Agora é o seguinte, no final da aula, eu vou disponibilizar um link para que você possa agendar uma sessão estratégica com alguns dos coaches do ICEGE. É uma sessão estratégica totalmente gratuita, realizada no 1 a 1, individualmente, em que os coaches do ICEGE vão analisar com você os seus pontos cegos. Vão analisar quais são os pontos que você precisa olhar para que chegue na aprovação. E nessa sessão estratégica é feita no 1 a 1, individualmente, como eu falei. E nós temos limites de atendimento. Não é possível os coaches atenderem todos que chegam. Por isso, essa sessão estratégica só vai ficar disponível enquanto houverem vagas. Por isso, se você está realmente comprometido com sua aprovação, clica no link, vai agora na aula, assista a minha aula em que eu falo dos 7 passos para você ser aprovado e já começa a perceber seus pontos cegos. E se você quiser ir além, agenda sua sessão estratégica para que alguns dos coaches possam fazer uma sessão estratégica com você para analisar qual é seu ponto cego. Então, se você está realmente comprometido, clique agora e nos vemos na aula.